pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, só pra você, aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que a gente possa estar juntos nesta segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. É uma segunda-feira de reflexão, é uma segunda-feira interessantíssima, porque tem tantas alternativas acontecendo e é muito bom que o nosso ouvinte possa continuar a ser o ouvinte e a ouvinte, ambas e ambos os mais bem informados desta nação, até porque a gente teve um cuidado muito grande em relação a tudo aquilo que envolve o futebol da seleção brasileira. E olha, é interessante quando na quinta-feira, no programa de quinta, eu já havia alertado que o clima da seleção brasileira era péssimo, que a situação entre jogadores e comissão técnica em relação ao presidente, até então presidente da Confederação Brasileira de Futebol, do lado A. Se você está no lado A, você obrigatoriamente está contra o lado B. E isso é um absurdo. Não é possível que a gente vá continuar neste século XXI, sem respeitar a opinião contrária. Não é possível que a gente não tenha condição de poder respeitar a opinião que é contrária à nossa. É inacreditável que a gente não diga exatamente aquilo que pensa, mas que também não tenha condição de respeitar aquilo que o outro pensa. Essa polarização, ela é terrível e ela parte da política e, infelizmente, está indo para todos os outros campos da sociedade. Ela vai para o campo econômico, ela vai para o campo social e está chegando agora, inacreditavelmente, também ao campo esportivo. Polarização. Você é contra a Copa América aqui no Brasil? Você é comunista. Você é a favor da Copa América aqui no Brasil? Você é bolsonarista. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. São pontos de vista diferentes que precisam e devem ser respeitados. Nada diferente disso. A situação do presidente da CBF, antecipada aqui, era muito complicada por conta das acusações seríssimas de assédio moral e sexual. Claro que a secretária dele, que é autora de todas estas declarações, que é autora de todas as gravações que foram colocadas e foram apresentadas ao Globoesporte.com pela primeira vez e divulgadas pela primeira vez pelo Globoesporte.com, mas antecipadas por nós aqui na quinta-feira, quando dizíamos: isso vai redundar no afastamento, não sei por quanto tempo, mas vai redundar sim no afastamento do Rogério Caboclo, presidente da CBF. Afastamento que foi determinado ontem. Por quê? Porque se ele não tivesse sido afastado, a situação do Tite comandando a seleção brasileira seria insustentável. Então, o que é que partiu do Comitê de Ética? Vamos buscar neste momento o mal menor. O estrago está feito, é fato, não tem como negar. Existe uma crise realmente muito grande em vários setores da Confederação Brasileira de Futebol, mas vamos evitar o mal maior, que seria a demissão do Tite. Até porque, para o Rogério Caboclo, o Renato Gaúcho, neste momento, seria um treinador melhor para a seleção brasileira, na opinião dele, Rogério Caboclo, até porque ele está muito mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e o Renato Gaúcho é um técnico muito mais alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Estas são questões que me parecem muito claras. A partir do momento que Rogério Caboclo também começa a querer voar pelas próprias asas, sem prestar o devido respeito, eu diria, para não dizer outra coisa, aos comandantes antigos da CBF, entre eles influenciadores muito importantes como Marco Polo Del Nero, ele começou a colocar-se em risco. E aí, o cara que começa a ficar mais vulnerável e ficando mais vulnerável, ele acaba tendo mais problemas, principalmente quando ele comete erros graves, comete erros crassos. E é o caso do Rogério Caboclo. Um errado, um
dirigente que, na minha opinião, comete erros gravíssimos e de pouca competência administrativa. E aí a situação acaba se complicando de uma maneira muito mais grave na medida em que surge uma acusação comprovada de assédio moral e assédio sexual. Toda essa história, claro, cada um puxa para um lado. Os jogadores europeus não querem jogar a Copa América no Brasil porque acham um absurdo jogar a Copa América no Brasil. Qual é a opinião pessoal minha? Isso não é informação, é opinião. Esses jogadores, eles querem tirar férias, eles querem ficar em Ibiza, eles querem ficar em Saint-Tropez, eles querem ficar na Côte d'Azur. Por quê? Porque eles têm direito, trabalharam bastante durante a temporada e agora seria um período de férias no verão europeu e eles vivem na Europa e querem aproveitar essa oportunidade. O que é mais justo, mais limpo, mais claro, mais verdadeiro, você como jogador dizer, olha, atenção, independentemente da nossa posição, de sermos ou não contrários à Copa América no Brasil, a minha posição particular, eu, Neymar, quero tirar férias, acho que mereço tirar férias. Eu estou até disposto a jogar pelo Brasil na Olimpíada, jogarei todas as partidas do Brasil pelas eliminatórias, mas não quero jogar a Copa América, porque eu acho que eu mereço 15 ou 20 dias de férias agora. É assim que se age diante de uma situação como aquela que foi colocada. Essa é a minha posição. Eu acho e entendo que o jogador de futebol, ele tem o direito e, em alguns casos, ele tem o dever de expressar claramente a sua posição, mas tem que expressá-la com clareza e com veracidade. Não pode usar a pandemia como subterfúgio para poder fazer aquilo que ele quer fazer. Então, se você quer passar as férias em Côte d'Azur, se você quer passar as férias em Ibiza, na Espanha, e vai aparecer foto sua no barco com 30 pessoas dentro do barco, é um direito seu e um problema seu. Mas diga que você quer isso e que você merece isso. Não coloque a Copa América no Brasil como ponto para que você não participe da competição. Essa é a minha questão. No que diz respeito à CBF, o Rogério Caboclo é irresponsável, ele cometeu erros gravíssimos e este afastamento é mais do que necessário. A situação do técnico Tite a partir deste momento muda claramente, porque com o afastamento do Rogério Caboclo, o Tite permanece à frente da seleção brasileira. E o Tite permanecendo à frente da seleção brasileira, ele vai comandar o Brasil na Copa América, que sim, isto é informação, será disputada aqui no Brasil. A Copa América vai acontecer aqui no Brasil, com a participação de todas as seleções importantes da América do Sul. Se cada um vai trazer um elenco melhor ou pior é uma outra história, mas as seleções oficialmente estarão representadas nesta Copa América, que sim será disputada aqui no Brasil.